quero ler com você a palavra que está lá em Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 24. Diz assim: Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Essa leitura está lá em Mateus, no capítulo 14, dos versos 34 ao 21. E eu tenho compartilhado com você a palavra que Deus colocou no nosso coração para o ano de 2020, de uma vida nova e abundante. Como eu disse, viver essa vida nova e abundante exige de nós uma mudança de mindset, uma mudança no padrão de pensamento, mudando da vida velha para uma vida completamente nova, mudando o pensamento da escassez por uma visão, por uma mentalidade de abundância. E isso não é tarefa simples. Você precisa parar de dar bola para as estatísticas, parar de dar bola para as circunstâncias, parar de dar bola para o noticiário e mesmo para aquela voz, aquela vozinha que fica falando na nossa cabeça de que não vai dar certo, de que tudo está muito difícil, de que está tudo indo muito de mal a pior. Você precisa parar tudo isso. E eu acho que essa leitura de hoje tem ensinamentos tremendos para a vida da gente. Eu acho incrível essa passagem porque a gente está lá uma noite qualquer, lá no Mar da Galileia, os discípulos estão sozinhos num barquinho, Jesus ficou orando no monte e de repente as ondas começam a bater e a castigar aquele barquinho e Jesus se aproxima deles andando sobre as águas. E aí é que tudo engrossa, que eles passam, morrem de medo. E eu imagino que naquela noite deve ter surgido o ditado: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Porque se não bastasse a tempestade, as ondas ali batendo contra o barquinho, de repente aparece uma assombração, um fantasma. Mas Jesus, vendo que eles estão morrendo de medo, ele diz para eles assim: coragem, sou eu, não tenham medo. E Pedro então se enche de coragem e desce do barco e começa a andar sobre as águas. E só que de repente, depois de alguns passos, a Bíblia nos conta ali que ele reparando no vento. E aí ele começa a sentir medo e começa a afundar. E na vida da gente, muitas vezes é assim. Um novo ano começa e a gente já sente logo a ameaça das ondas batendo no barquinho da gente, ameaçando a gente de naufrágio. São os boletos, a lista de material escolar, sempre muito caro, é o IPTU, é o IPVA, e você fala: ixi, 2020 já chegou com tudo, janeiro já chegou, a situação tá pior do que o ano passado, o negócio, olha, esse ano vai ser mal assombrado. E Deus diz para você: coragem, sou eu, trazendo um ano de vida nova e abundante. E aí você meio como Pedro, puxa, é verdade, Deus. E aí você se enche de coragem, coloca o pé para fora do barco e começa a caminhar sobre as águas, decide acreditar, decide fazer o devocional junto com a gente de 21 dias. Mas aí de repente bate aquele ventinho. As contas do cartão de crédito de dezembro com as despesas de Natal chegam, aquela venda que você esperava não acontece, demora para acontecer, um dinheirinho que era para chegar e não chegou, enfim. E aí
reparando no vento, a gente começa a sentir medo, acha que a vida nova e abundante não é pra gente e começa a querer naufragar, começa a querer afundar. Mas a palavra de Jesus para você hoje é: não tenha medo. Coragem, sou eu. Quem te prometeu uma vida nova e abundante não foi o homem, não foi o Silvio, mas foi Deus. Quem está te chamando para você andar sobre as águas e viver o sobrenatural não é um homem, mas é Deus quem faz esse convite diretamente aí no seu coração, no seu espírito, no mais profundo da sua alma. Então, de verdade, querido, acredite, desça do barco e se prepare para viver um ano extraordinário, de vida nova e abundante, porque é Jesus quem está te chamando para isso. Deus te abençoe.